pouco sobre a cor. A cor, ela não é algo concreto, nem algo palpável, a cor é luz. E você não pode ver a cor e entender a cor individualmente, o vermelho, o amarelo. Você entende o vermelho, o amarelo, junto com as outras cores, nas relações entre as cores. E a cor, acima de tudo, é a nossa percepção que a gente tem do mundo ao nosso redor. Eu acho que a cor é aquilo que mais liga, que mais a gente leva para a imagem que pertence ao nosso mundo. A cor luz, que é as lâmpadas, os monitores, o sol, a principal fonte de luz. A cor é o sol, a cor luz é transparente. Pela própria natureza da cor, porque a cor, como ela não tem matéria, ela atravessa tudo, então não tem opacidade na cor. Já a cor pigmento, ela pode ser opaca ou transparente. Vai depender do meio que a gente observa essa cor. Vai depender também do materialidade da superfície, se é tela, se é madeira, se é papel. E aí você vai ter uma diferença nessa percepção da cor. E o que traz a característica essencial da aquarela é a transparência. E já as outras tintas tradicionais, e todas opacas, o óleo, a têmpera, a guache, tudo isso é opaco. E uma coisa assim, importante de a gente entender quando vai misturar as cores é entender que há uma diferença quando o pigmento é opaco e quando o pigmento é transparente. Quando o pigmento ele é transparente, você vê o fundo do papel. Independente da quantidade de tinta que você use, se é uma tinta mais concentrada ou uma tinta diluída, quando você está usando pigmento transparente, você vai ver o fundo do papel. Isso você nunca vai ter com esse tipo, que é a aquarela, nunca vai ter uma intensidade de cor tão forte quanto você tem com um pigmento com óleo ou com o pastel seco, por exemplo, que são pigmentos opacos. E isso faz diferença porque as relações entre as cores que eu tenho com a tinta aquarela é diferente das outras relações entre as cores. Porque quando você estuda para o lápis de cor, para a guache, para a têmpera, para o óleo, é tudo a mesma coisa. Então, se você entende a relação de cores que quando você aprende a usar o lápis de cor, quando vai usar o óleo, é só você aprender a usar o material, a viscosidade do óleo, a consistência. Esses são detalhes do material, mas as relações da cor ali, naquele material você já sabe, porque você já estudou no lápis de cor e em outra técnica que também tem um pigmento opaco. Mas assim, uma coisa que eu acho importante a gente entender, ficar claro, é que quando você tem alguns materiais que dizem assim, carvão aquarelável, grafite aquarelável, e isso não são, na verdade, não é aquarelável. Aqui a gente tem a impressão que tudo que dilui em água é aquarelável, mas não é. É carvão solúvel em água, grafite solúvel em água, não são materiais aquareláveis, são materiais opacos, porque se você tiver grande quantidade, você está usando um grafite aquarelável e colorido, ou o próprio grafite aquarelável, só o grafite, sem cor. Você vai ter com grande quantidade de material, dessa tinta, você vai ter um material opaco. Mesma coisa é o carvão solúvel. Quando você bota grande quantidade de carvão que é solúvel em água, esse material vai ficar opaco, não vai ficar transparente. Então, a relação que você vai usar, que você precisa saber para usar um carvão aquarelável, é dos pigmentos opacos, porque as cores primárias dos pigmentos opacos é diferente dos pigmentos transparentes. Do pigmento transparente é o magenta, o ciano e o amarelo. E do pigmento opaco é o vermelho, amarelo e azul. E quando a gente tem a cor luz, que isso é algo que é muito novo no mundo da arte hoje, porque a fotografia, a arte digital, todos os designers que trabalham em computador, tudo o que eles trabalham é com cor luz. E a cor luz, as cores primárias é o vermelho, o verde e o azul. E a secundária é o magenta, o amarelo e o ciano. Justamente as cores primárias do pigmento transparente. E é uma
troca, tem essa relação de cor, pigmento, transparente e cor, luz, são o mesmo círculo cromático, são as mesmas relações entre cores. Isso a gente fica claro porque a cor, pigmento, transparente é uma cor que não tem opacidade, uma cor transparente, exatamente como a cor luz, que é uma cor que não tem opacidade nenhuma, é tudo transparente. E quando você tem as cores pigmentos opacos, são as primárias, como já falei, vermelho, amarelo e azul, e as secundárias é o laranja, o verde e o roxo. Essas relações são outras. Aí, no fundo, a gente só tem 2 círculos cromáticos de pigmentos opacos e pigmentos transparentes. O que me ajudou muito a entender essas relações entre as cores foi estudar o livro do A Arte da Cor, que é um livro que foi escrito pelo artista Johannes Itten. Ele foi escrito lá por volta dos anos 1920, quando Itten ele dava aula na Bauhaus. E a Bauhaus é uma das mais importantes escolas de arte e design. Até hoje é referência a todo mundo de arte moderna, de design. Já conheceu ou conhece a Bauhaus, porque é uma escola de arte que funcionou nesse período entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra do século XX, as 2 grandes guerras. E o Itten fez parte desse primeiro grupo de professores da Bauhaus, e lá ele desenvolveu toda uma teoria de cor, que hoje é toda a teoria, fundamento das teorias de cor. Tudo que hoje em dia se sabe sobre cor foi desenvolvida pelo Johannes Itten, nessa época que ele dava aula na Bauhaus, e escreveu, acho que pelo menos 2 livros sobre a cor. Inclusive, tão conhecido por todos nós, o círculo cromático, na verdade, é criação do Itten. Esse livro, Arte da Cor, ele mostra, ensina como é que se constrói esse círculo cromático. Se vocês querem conhecer mais sobre as cores, entender como as cores se relacionam, como é que você mistura as relações de 3 cores, 4 cores, tudo aquilo, esse livro, ele explica tudo isso. E é legal desse livro que o Itten é um artista. Ele não é um olhar de um técnico, uma pessoa que não conhece, ouviu falar, conhece de ouvir falar. É um artista, alguém que conhece e entende da arte. É um livro que realmente, quem quer conhecer a cor, é um livro fundamental. E eu vou mostrar para vocês agora como eu fiz essa minha tabela. O círculo cromático que me deu a ideia de fazer essa tabela. Eu achei que essa tabela, para mim, me ajudou muito a entender e a organizar essa questão das cores na minha cabeça. E aqui, olhando assim, a esse vermelho, eu fiz com essa linha aqui, são as misturas do vermelho, que eu fiz com cada uma dessas cores. E ficou o vermelho com marrom aqui, o vermelho com roxo, essa cor. E o vermelho com azul eu tenho essa cor, o vermelho com verde é um tom de marrom, porque aqui é um tom de uma cor já terciária, né? E aqui o vermelho com amarelo eu tenho laranja, e o vermelho com laranja eu tenho vermelho alaranjado. Tanto na linha quanto na coluna, aqui eu tenho as misturas do laranja. E aqui, mesma coisa para o amarelo. Nessa linha e nessa coluna, eu tenho as misturas do amarelo. Aqui, as misturas do verde, nessa linha, nessa coluna. Aqui as misturas do azul. E aqui, nessa linha aqui, mais esse marrom, são as misturas do roxo. E aqui, por fim, as misturas do marrom, que essas são todas cores terrosas. Amor Perfeito, que eu fiz, inclusive, com um ecolápis. Eu vejo que aqui eu usei vários tons de cinza junto por cima, inclusive desse tom aqui de violeta e esse tom de azul, que eu usei essas 2 cores aqui, e usei cinzas para construir essas cores intermediárias para construir esse volume. Aqui eu também usei um pouco de uma cor lavanda que tem no ecolápis, que aí esses tons bem clarinhos aqui. Então aí você vai misturando as cores, e aí você vê que do verde eu tenho marrons, eu tenho
já um tom de verde azulado. A gente não precisa, às vezes, de muitas lápis de cores diferentes para construir várias cores. Eu tenho uma quantidade muito maior de cores nessa tabela do que de lápis que eu peguei para fazer. O motivo de eu ter escolhido o Ecolápis para fazer esse estudo, porque eu, quando eu vou fazer misturas, eu prefiro sempre usar um material transparente. Porque tem lápis de cor que tem mina transparente e tem lápis de cor que tem uma mina mais opaca. O Ecolápis é um lápis de cor que ele tem a mina transparente. Você, com poucas camadas, você vê o papel, mas depois de várias camadas, ele cobre bem. E eu acho que o mais importante de um lápis de cor é ele misturar as cores e você conseguir fazer uma mistura. O Ecolápis, fazendo a ponta assim bem fina, você consegue cobrir totalmente os pontos do papel, como esse que é um pouco tem grão leve. E o papel que eu escolhi para fazer esse trabalho aqui, dessa tabela, também desse estudo aqui com círculo cromático, foi esse papel Concept da Renimul, 220 gramas. Eu gosto muito desse papel. Esse papel, por exemplo, o que eu fiz, trabalhos que eu fiz com esse papel. Esse aqui eu fiz nesse papel, com esse lápis, Ecolápis, e você vê que ficou um trabalho lindo para estudo, para conhecer, misturar as cores. Você vê com a suavidade das cores aqui, a construção do volume, ficou muito bom. A mesma dificuldade que eu encontro com o lápis de cor profissional, eu encontrei e consegui com esse lápis de cor escolar nesse papel, por conta do papel que eu acho excelente para lápis de cor. Ele tem um grão leve, mas eu acho justamente por isso, pelo modo como eu gosto de usar o lápis de cor, eu acho que eu gosto mais desse tipo de papel, é um gosto meu. Um outro desenho que eu fiz foi essa pluméria rubra, que é um jardim, também conhecido como jardim manga, que eu fiz também com lápis de cor escolar, eu fiz com Giotto. E que eu fiz também com esse papel, mas aí aqui é lápis de cor profissional. Da Derwent eu usei o Drawing e o Procolor. Ele tem um preço que não é caro em relação a outros papéis para desenho. Ele é para técnicas úmidas também, né? E você vê como com um lápis de cor escolar e um lápis de cor profissional, você tem um resultado excelente com esse papel. Eu gosto muito, então é um papel que eu recomendo para estudo, principalmente até mesmo para o trabalho final, como esse aqui. Uma das coisas que mais me ajudou a perceber nessa tabela foi que você não precisa de usar o preto. Eu geralmente uso a cor complementar, por exemplo, do verde é o vermelho, eu tenho marrom, uma cor bem escura, então se eu usar um complementar, eu já vou ter uma cor bem escura. E eu posso usar um marrom, que eu vou escurecer um pouco o vermelho em relação a esse marrom, a esse vermelho. Eu vou ter mas eu mantenho essa tonalidade vermelha, eu não fujo daqui para escurecer uma área, às vezes é um marrom. Eu escureci esse vermelho com esse marrom, que foi uma cor bem suave. Mas se eu quisesse escurecer um pouco mais, usaria o verde, que ficaria mais bonito que se eu fosse usar um preto. Como é que você vai ter um vermelho que vai se tornar marrom ou se vai se tornar púrpura? Fica aqui minha sugestão dessa tabela e estudar o livro do item, mas eu vou trazer conteúdos a partir de coisas que eu aprendi com o item para o canal, então vocês fiquem ligados, se inscrevam se vocês gostaram desse conteúdo, curtam esse vídeo e se quiserem ficou com alguma dúvida, perguntem, deixem nos comentários, eu espero que tenha ajudado vocês. E se vocês acharam que esse conteúdo é legal para outras pessoas que querem saber sobre essas coisas, compartilhem, que eu vou trazer mais vídeos sobre cor, sobre as coisas que eu tenho aprendido, que eu estou aprendendo muito ainda sobre a cor, ainda pretendo estudar os pigmentos transparentes. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!